Bruno Prado termina 1-1 contando, né, o jogo de ida e volta. No placar agregado passa o Atlético Mineiro. Só que vale o detalhe, né? Tivemos o gol do Verratti, gol de pênalti e o golaço do Hulk, né? Quando o jogo estava ali se encaminhando para as penalidades, ele acerta um chutaço. Me lembrou até um jogo de Libertadores. Você vai lembrar bem melhor que eu, que você acompanha muito mais e lembra muito mais. Um jogo que o Hulk fez aqui na Arena Palmeiras. Que foi recentemente até, né, Bruno? Ele chuta de fora da área no início do jogo, assim, e faz um gol. Naquela ocasião não foi no ângulo, nada disso, mas foi no canto ali. E eu não lembro o placar desse jogo, mas foi um gol decisivo, foi no início do jogo. Você lembra? Mas foi na Libertadores com o Palmeiras. Mas eu vou até pegar aqui depois com calma e tal. Me lembrou bastante pelo chute, né? Pelo chutaço, né? Talvez depois disso o Palmeiras tenha até passado, né? Mas naquele momento do jogo, ou foi Libertadores ou Brasileiro, não me lembro, enfim. Mas teve esse gol que lembrou o gol de hoje. Um gol de fora da área, um chutaço do Hulk que ele acerta de longa distância, hein, Bruno Prado? É um gol muito com a cara do Hulk, né? O Hulk, ele tem essa jogada ele gosta de jogar da direita para o meio, né? Canhoto, cortando para dentro e bate muito bem na bola. É um jogador decisivo para o Atlético Mineiro. O Hulk é um dos grandes jogadores da história do Atlético, né? Ele está entre os grandes jogadores da história do Atlético, né? O Atlético teve um time excelente aí anos 70 e 80 com o Reinaldo. Reinaldo, para mim, eu não vi jogar, mas é o maior jogador da história do Galo, um grande ídolo. E teve o Éder, o Toninho Cerezo, um time muito forte nos anos 70 e 80. O Luizinho, zagueiro, que foi titular na Copa de 82. Mas depois o Galo passou por alguns períodos complicados, né? Nos anos 90, teve um momento ali com a dupla Guilherme Marques, que foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Corinthians em 99, Corinthians do Vampeta. Vampeta fez gol até no primeiro jogo lá no Mineirão. E aí pula já para o tempo do time do Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores. Ali alguns jogadores entraram para a história do time, Ronaldinho, Jô, o Diego Tardelli, que já tinha tido uma passagem anterior muito boa. Enfim, e agora essa era Hulk no Atlético Mineiro, que quebrou um tabu de 50 anos sem ganhar um campeonato brasileiro, campeão em 2021, no mesmo ano levou a Copa do Brasil. Tá faltando uma Libertadores para o Hulk ali no Galo, pode vir esse ano, tá na semifinal, chegou perto em 2021, caiu invicto da competição na semifinal com o Palmeiras com 2 empates, mas o Hulk, ele está na história do Galo ali, aí o torcedor do Galo que define em que lugar ele está, mas é um dos grandes jogadores da história do Atlético Mineiro, jogador extremamente decisivo, já chegou veterano para o futebol brasileiro, e se pegar uma média aí de 2021 para cá, acho que não tem nenhum jogador no futebol brasileiro que decidiu tantos jogos como o Hulk para o Atlético Mineiro, pegando esse período desde que ele chegou, desde 2021. Então o Hulk é gigante na história do Galo e mais uma vez ele que conquistou a classificação. Um lance individual, cortando para dentro, batendo muito bem. Garantiu a vaga num jogo equilibrado. Não dá para dizer, o Galo jogou mais que o Vasco. Até no confronto, acho que o confronto foi muito igual, é que o Galo tem mais talentos. Isso ficou claro até no lance do gol. O que decidiu para o Galo foi o talento, né? No caso, o talento do Hulk. Tem o Paulinho, muito talentoso, Scarpa, que bate muito bem na bola, Guilherme Arana, jogador da seleção brasileira. Então o Galo tem mais jogadores talentosos que o Vasco. E foi isso que fez a diferença, que não houve um domínio, o Atlético dominou o Vasco no confronto. Isso não aconteceu. Mas o talento individual, que é a principal diferença do Galo para o Vasco, acabou pesando e o Hulk foi o cara que decidiu no seu talento a classificação para o Galo. Exatamente, e agora fica a expectativa para a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro espera por Flamengo ou Corinthians, que se enfrentam neste domingo, também com cobertura aqui da Jovem Pan. E eu quero ouvir também do Vitor Boni, né, sobre esse jogo do Atlético Mineiro com o Vasco, Boni. Um empate, mas com a classificação, o Atlético que soube, digamos assim, né, jogar com o regulamento. Apesar de ter sofrido o gol de pênalti que o Verratti marcou, e foi bem marcado, acho que você concorda, né, Boni? E na sequência, o gol do Hulk, colocando o Atlético na final. Vitor Boni. Guilherme Silva, o Galo, no geral, não fez um bom jogo, né? Mas soube usar o regulamento. Se segurou quando precisou e no momento da definição, naquele momento chave do jogo, aqueles últimos minutos do segundo tempo,
soube utilizar a sua qualidade individual, que o Hulk chamando a responsabilidade mais uma vez. O Hulk também estava meio apagado durante a partida, mas quando precisou, fez o que sabe de melhor, que é encontrar um belo chute de fora da área e classificar o Atlético Mineiro. Esse Atlético do Gabriel Milito não é um time que encanta, né? Mas está conseguindo os resultados, pelo menos nos mata-matas. Mesmo quando não joga bem, consegue os resultados positivos e vai se classificando. A gente já falou por aqui, tem também a possibilidade de chegar, quem sabe, numa final de Copa Libertadores, e isso numa temporada muito irregular do Atlético Mineiro, né? No Campeonato Brasileiro é o grande exemplo, passou o campeonato inteiro no meio da tabela e não está conseguindo uma grande sequência de jogos, mas os mata-matas são assim, e a qualidade individual o Atlético Mineiro com certeza tem, especialmente quando vem dos pés do Hulk, seu principal jogador. O Vasco jogou o que poderia jogar, né? Conseguiu num lance de um pênalti que foi claro, né? Um pênalti claro, a gente até falou aqui, uma demora inexplicável para a marcação do pênalti. E o Vasco conseguiu encontrar o gol, abriu o placar, fez 1-0, mas não teve o poder suficiente para definir a partida. Tentou, se esforçou, chegou no ataque, foi mais incisivo do que o Atlético Mineiro, mas aí faltou qualidade. E tem que ser falado também sobre o Felipe Coutinho, né? Que voltou com muita expectativa, voltou com o torcedor muito animado pelo seu retorno, mas até agora não conseguiu chamar a responsabilidade como se esperava. É claro, não está no físico 100% ideal, sofreu muito com lesões nas últimas temporadas. Nesse ano mesmo, já logo quando voltou, ficou um tempo parado por lesão, depois por dengue, e não conseguiu fazer muito ainda com a camisa do Vasco da Gama nesse retorno. Mais uma partida apagada do Felipe Coutinho, que ainda não conseguiu vencer com a camisa do Vasco desde o seu retorno, né? São 11 jogos, agora 6 empates, 5 derrotas, e hoje, com a eliminação, o Vasco dando adeus ao sonho do título da Copa do Brasil. Guilherme Silva. Bruno Prado, o Atlético Mineiro, até o Boni citou isso agora, né? No Brasileiro não faz uma boa campanha, deixa a desejar, mas nas Copas vai bem. Na Libertadores pode chegar na final, tem que passar ainda por 2 jogos na semifinal, e na Copa do Brasil agora se classifica à final. É um time, não de agora, né? Já nos últimos anos, que tem apostado bastante nas Copas, no mata-mata. No Brasileiro é uma equipe que não vem bem há muitos anos. E agora, nessa temporada, parece que conseguiu ter resultados melhores nas Copas, já que está na semifinal da Libertadores e encara na final por Flamengo ou Corinthians. Na Libertadores pega o River Plate, Bruno Prado. O Galo aposta total, claro, nas Copas. Que uma coisa vai acabar atrelada à outra. Eu acho que de futebol, desempenho, bola jogada, o Galo decepciona na temporada. Acho que o Galo tinha capacidade de apresentar um futebol melhor, pegando a temporada toda. Aí tem a parte do resultado. O Atlético Mineiro no Brasileiro, um brasileiro fraco. Era um time que deveria estar brigando mais em cima na tabela pelo elenco que tem. Aí faz um brasileirão de meio de tabela. Não acho que foi uma escolha apostar nas Copas. Acho que acabou sendo consequência de um brasileiro ruim. O Galo começa bem o campeonato, começa bem com o Gabriel Milito. O Milito, ele assume o time perto das finais do Campeonato Mineiro. O Felipão é demitido com o time já classificado à final do estadual. Vem o Milito, ganha o estadual e começa o brasileiro. Aquele início de trabalho, o Galo fez partidas muito boas, mas teve um período longo jogando mal que colocou o Atlético lá no meio de tabela, tirou o Atlético de qualquer briga por coisa grande no Campeonato Brasileiro. E nas Copas o time foi avançando. A princípio, muito pelos confrontos. Eram confrontos que dificilmente o Galo seria eliminado. Passou dos grupos da Libertadores, pegou o São Lourenço, tomou sufoco, mas era melhor, passou. Nas quartas, o Fluminense. O jogo de volta com o Fluminense foi um grande jogo do Atlético. O primeiro jogo no Maracanã foi um jogo que o Atlético jogou para se defender e se defendia até com posse de bola muitas vezes, mas aquela posse de bola sem ser agressivo, tocando bola para o adversário não ficar com a bola e não te atacar, mais do que ter a bola para atacar.
Fez a mesma coisa semanas antes daquele jogo com o Fluminense no Maracanã contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. Contra o São Paulo, deu certo. O Galo fez um gol no fim, ganhou aquele jogo e ali praticamente encaminhou sua classificação. Contra o Fluminense, quem fez o gol no fim foi o Fluminense. Então o Galo saiu em desvantagem. Mas aí, na volta com o Fluminense, ele faz um grande jogo. Para mim, o melhor jogo do Galo na temporada. Foi 2-0, poderia ter sido um 5-0. E passou, está na semifinal, tem o River Plate. E na Copa do Brasil, também ele foi passando primeiro pelos confrontos. Pega o Sport Recife, faz um ótimo jogo em Belo Horizonte, sim. Mas perde no Recife e toma sufoco. Ele passa ali pelo saldo de gols. Se o Sport faz mais um gol, levaria para os pênaltis. E o Sport teve chance para isso. Pega o CRB, chegou a tomar 2-0 em Maceió, mas empatou. Depois venceu em casa. Era um adversário que dificilmente eliminaria o Atlético. O CRB está na Série B do Brasileiro e está brigando para não cair para a Série C. E aí pega o São Paulo, que foi o primeiro time mais forte ali. O primeiro time vai de Série A na Copa do Brasil. O Sport é bem provável que esteja na Série A no que vem, mas esse ano está na B. E contra o São Paulo foram 2 jogos chatos. O São Paulo não jogou bem contra o Atlético também não. O primeiro jogo no Morumbi foi aquele que eu falei. O Atlético ficou se segurando e fez um gol no fim na bola parada, que o São Paulo, minutos antes, teve a chance dele, São Paulo, fazer o gol com o Lucas e desperdiçou, e o Batalha na bola parada fez. E no jogo de volta, aquela vitória no Morumbi já condicionou muito o jogo de volta. Ali o Atlético não precisava se expor, mesmo em casa, porque tinha vantagem, segurou o empate e passou para essa semifinal contra o Vasco, em que o Galo também não foi brilhante, mas o que desequilibrou foi o talento do Hulk, o talento dos jogadores que o Galo tem à disposição. Então não é um Atlético brilhante, assim. Você olha o time no papel, você fala, pô, esse time pode jogar muito. Não joga, foram poucos jogos, assim, foram poucos momentos. Mas se ele ganhar uma das Copas, a temporada vai acabar passando como um sucesso, principalmente se for a Libertadores. E claro, a Libertadores seria um título gigantesco. O Galo ganhou uma na sua história toda, lá em 2013. Seria um título fantástico. Ainda mais se eliminar o River, né? Na semifinal e depois pega por Peñarol ou Botafogo. Sim, né? Se ganhar é um título gigante. Então tem as coisas, o resultado e o desempenho. Desempenho, eu acho que o Galo tinha bola para jogar mais, falando do ano todo. Mas se ele conseguir ganhar uma Libertadores... fantástico, consegue resultado, consegue objetivos. Um título de Copa do Brasil, claro que é um título que também tem um peso, vai classificar para Libertadores, e o Galo é um time que tem que estar sempre na Libertadores, e ele tem feito isso. O Galo é um time que quase todo ano está na Libertadores. Esse ano essa classificação está muito em cima de ganhar uma Copa. O brasileiro é bem decepcionante. Eu até vi aqui o gol que eu tinha falado do Hulk, né, contra o Palmeiras, foi pelo Brasileirão de 2023, na 27ª rodada. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. Sim. Ele marca logo no primeiro lance do jogo, 1 minuto, 2 minutos de jogo, né, Bruno? Foi esse que eu lembrei aqui agora, eu vi aqui. E foi um momento que o Palmeiras chegou a sofrer, nessa sequência aí, que o Galo tá no meio, essa derrota pro Galo, o Palmeiras chegou a perder 4 jogos seguidos. Foi embolado ali com a eliminação para o Boca na Libertadores. E depois o Palmeiras dá uma arrancada e acaba campeão. Contando também com a queda do Botafogo, né? Mas foi um momento crítico ali do Palmeiras, né? Que essa derrota para o Galo está no meio de uma sequência de 4 derrotas seguidas que o time sofreu naquele Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras acabou campeão. Recentemente, o pessoal do chat aqui lembrou, tivemos um outro gol do Hulk contra o Palmeiras, que foi aquele gol de falta. Na ocasião, o Atlético perdeu, mas o Hulk marcou de falta. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, que foi o último encontro, né, entre Palmeiras e Galo. O Hulk marcou um belo gol de falta, o pessoal lembrou aqui, é verdade. E teve um contra o São Paulo que foi uma cobrança quase do meio do campo ali. Verdade. E ali também o Rafael falhou, foi ano passado. Uma pancada ali na intermediária. O Hulk bate muito bem na bola, né? Bate muito fácil. Ele pega muito bem na bola. Até sobre isso, né, Bruno? O Hulk, e aqui no chat o pessoal tá levantando essa questão sobre seleção brasileira. É um jogador que já esteve na seleção brasileira e algumas pessoas estão falando. Poderia surgir nesse time do técnico Dorival Júnior. É exagero ou pode ser um jogador diferencial nessa, digamos, fase que vive a seleção brasileira? Assim, seria uma coisa muito eventual, assim. Eu acho que ele apareceria em alguma convocação que tivesse muitos desfalques. E o curioso é que o Hulk, e eu defendi isso aí até outro dia, eu resgatei tweets antigos. Quando o Hulk era convocado, lá em 2013, 14, até um pouco antes ele já era convocado, ele era esculhambado, assim, que o Hulk, ele nunca tinha, ele jogou muito pouco no futebol brasileiro antes dessa passagem pelo Galo. Ele, como profissional, ele jogou poucos jogos no Vitória, quase ninguém lembra disso. Aí ele vai pro Japão, depois ele vai pro Porto, no Porto ele explode.
e aí ele passa a ser convocado para a seleção, depois vai jogar no Zenit da Rússia, segue sendo convocado. Ele joga a Copa de 2014 como jogador do Zenit, titular do Brasil, e nessa época esculhambavam muito o Hulk. E eu sempre defendi o Hulk. Eu acho que o Hulk jogava bem na seleção. Ele fazia uma função bem diferente do que ele faz hoje. Ele era mais novo, ele jogava pelo lado do campo. Ele, hoje no Atlético ele joga mais por dentro. É um jogador, joga mais perto do gol. Mas ele teve bom desempenho na seleção. O Hulk, ele ganha na bola pelo desempenho dele. Ele ganha disputas ali, por exemplo, com o Lucas Moura, que na época também era muito convocado e brigavam pelo mesmo espaço ali pelo lado direito. E o Hulk, na média, jogou mais que o Lucas, foi titular merecidamente em seleção brasileira. Enquanto ele disputou com o William, ele também foi titular. Depois o William é mais novo, depois o William teve uma sequência na seleção, o Hulk já não estava. O Hulk é um jogador um pouco mais velho e acabou deixando a seleção, que depois que ele sai da Rússia, ele vai para a China. E aí, nesse período da China, ele não foi convocado pelo Tite, né? Que ali o Tite já tinha assumido. Então, é curioso que quando o Hulk estava numa melhor condição do que ele está hoje, até porque ele era mais jovem, né? Ele era 10 anos mais jovem, não é pouca coisa. Quando o Hulk era 10 anos mais jovem, ele era esculhambado. E é óbvio que o auge do Hulk era aquele ali. O auge físico, o auge técnico. Hoje ele ainda é muito importante. Mas hoje, quando ele está mais velho, 10 anos mais velho, aí querem o cara na seleção. Quando ele estava 10 anos mais jovem, melhor do que está hoje, criticavam, né? Vai muito do que você está vendo ou não. Isso que ninguém é obrigado a conhecer todos os jogadores, principalmente pessoas que não trabalham com futebol, mas mesmo jornalistas faziam essas críticas ao Hulk. E aí, se você, falando mais do jornalista, mas também das pessoas, se você não conhece o jogador, pesquisa. No lugar de esculhambar, eu não conheço o cara, mas eu tenho que falar alguma coisa, como eu não conheço e tem um nome engraçado de um personagem, eu vou esculhambar. Não, pesquisa, dá uma olhada, vê o que o cara tá fazendo, né? Ao invés de já chegar no senso comum, como é que esse tal de Hulk veste a camisa da seleção? Isso eram comentários feitos na época que ele era chamado. E não foi uma vez só, várias vezes esse comentário foi feito. Giovanni Chacon, ainda sobre essa questão do Hulk, é um jogador que ganhou a torcida do Atlético Mineiro por seus méritos, né? E eu tenho aqui alguns números do Hulk para você comentar também. Hoje, né, ele chega à marca de 114 gols com a camisa do Galo, muita coisa, né, Chacon? O 19º na temporada, e com esse gol do Hulk, o Atlético, aí vocês até citaram isso na transmissão, né? É a 4ª final do Galo na história da Copa do Brasil. São 2 títulos, 2014, 2021 e um vice 2016 nas 3 decisões anteriores. Giovanni Chacon, Hulk se você chegar em BH, né? Nós sabemos como é que funciona Belo Horizonte. Assim como o Rio Grande do Sul também, né? Assim como Porto Alegre. São 2 torcidas ali divididas. Então, em Belo Horizonte, metade ama, metade odeia o Hulk. Giovanni Chacon. É isso aí, o Hulk é muito decisivo e eu acho que uma coisa que potencializou ele foi o Paulinho, né, nesse time do Atlético Mineiro. Talvez hoje não, né, o Paulinho talvez não tenha feito uma grande partida, mas o Paulinho, ele ajuda muito o Hulk ajuda muito o Paulinho. É uma dupla que acabou funcionando muito bem, que casou, que deu liga muito rápido, né. O Paulinho é um jogador muito bom, de uma qualidade muito boa, o Atlético tem uma grande sorte, que eu digo assim, no melhor dos sentidos, né, de contar com 2 jogadores tão qualificados como eles, e eu acho que o Paulinho, ele complementa muito o Hulk. Mas o Hulk, ele tem muito esse poder de decisão, de chamar a responsabilidade para ele, puxar para a perna que é a boa, fazer um golaço como ele fez hoje, né? Ele tem muita qualidade, força física, qualidade técnica, né, que a gente vem falando, a força para disputar os espaços, para ganhar, sabe também controlar o jogo, chamar o jogo para ele e ser protagonista, às vezes pro bem e pro mal, né? Ser protagonista de saber cadenciar o jogo, saber como é que vai fazer de tal ritmo, né? O que precisa o Atlético Mineiro. Ele é o cara que, no primeiro tempo, você tá empatando 0-0, ele vai lá e segura. Ele vai lá e trava o jogo. Desacelera, né? Gasta o tempo. Tá perdendo, como aconteceu, tava saindo ali, eu acho que foi o Matheus, né? O Matheus Carvalho. Não, mentira.
Foi o Emerson Rodrigues, ele sentiu ali a panturrilha, ele vai lá e acelera, né? Então é o cara, não é à toa que ele é o capitão, é o líder desse time, é o cara que dita o ritmo do jogo. Então é um cara muito bom, muito qualificado. Pessoal, tem uma parte da galera que fala, mas tá velho. Então é o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Vai, sabe, amadurecendo cada vez mais e apresentando um grande futebol. Não à toa, por mais que o ano não seja dos melhores do Atlético Mineiro, né? Ele continua puxando a responsabilidade, fazendo grandes atuações e colocando aí o Atlético em mais uma final.